Eu tô aqui, pessoal, na versão do Windows 11, aqui saiu no canal Canary, saiu esses dias a atualização que mudou a compilação do sistema. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá vendo aqui? Essa aqui é a 24H2. Vou aqui na pesquisa, deixa eu dar aqui um em ver, para a gente poder ver aqui qual é a versão direitinho. Então, aqui, ó, dá uma olhada aqui, ó. É essa compilação, essa build aqui, ó, que é a 27.686.1000. Então mudou aqui a parte inicial da build, né, que estava em 26.000, passou para 27.000. E essa versão do Windows 11 aqui, que é a mais recente, que está no canal Canary, né, que é a 24H2, ela bloqueou, a Microsoft ela bloqueou aí o acesso a aqueles comandos, tá? Por exemplo, não sei se você sabe, o Rufus, quando você cria uma ISO lá, ele implementa aquele comando de bypass, que a própria Microsoft liberou o tutorial. Inclusive dá para você fazer isso manualmente também. Mas assim, não está funcionando nessa versão 24H2. E outra coisa também que não está funcionando mais é aquele procedimento onde a gente bota aquele comando, né, setup product/serve. Esse comando que eu já até mostrei aqui no canal, ele faz com que o teu Windows seja instalado como em servidores. Então ele não exige os requisitos, ele pula os requisitos, mas o comando também não está funcionando. Então nessa versão aqui foi bloqueado, tá? Foi bloqueado. Vai permanecer bloqueado? Aí muita gente pode até ficar assim, né? Se desesperar, aquela coisa toda, que eu sei que tem muita gente que usa o Windows 11 em computador que não é compatível, pulando os requisitos. A minha opinião, pessoal, tá? Na minha visão aqui, não foi a primeira vez que a Microsoft fez isso no canal Canary, com a 24H2, tá? Você que acompanha aqui o canal, assim que a Microsoft ela lançou nos canais de teste, quais são os canais de teste? O canal Canary, o canal Dev, o canal Beta e o canal Release Preview. São os canais aí do programa Windows Insider, que são canais para você entrar lá e fazer teste das versões antes de todo mundo. Então, a Microsoft disponibiliza isso aí. E para você também dar feedback para ela. Você vê algum problema, algum erro e tal, e você pega e notifica para a Microsoft, dá o feedback lá para eles. Então o que acontece? Lá no início, isso aqui eu fiz o teste, tá? Lá no início, você conseguia até instalar numa máquina sem os requisitos, você conseguia instalar a 24H2 do canal Canary, porém, quando você ia utilizar o Windows Update para poder fazer uma atualização, e você sabe que os canais de teste da Microsoft, o Insider Preview, eles recebem mais atualizações do que a gente quando já está liberado para o público em geral, entendeu? Lá recebe mais porque eles vão botando, inovando, criando novos recursos e vão disparando lá para o pessoal ir testando. Então o que acontece? Pelo Windows Update, estava embarreirando. Mesmo com as chaves bypass, eu fiz tanto manualmente, lá no Regedit eu fiz manualmente, e também fiz utilizando o Rufus, utilizei o comando do Product Serve e nada resolvia. Por quê? Porque o Windows Update, antes dele fazer a atualização, ele fazia uma verificação para ver se a máquina atendia os requisitos. Você está entendendo? Ela fez isso lá atrás e estava assim até quando ela liberou a RTM, quando ela começou a trabalhar na RTM, que é aquela versão que ela já ia começar a liberar para os fabricantes, aí um pouquinho antes de junho, né, que ela liberou para os fabricantes, para justamente agora em junho, os fabricantes de PCs poder lançar os PCs Copilot Plus já com Windows 11 24H2. Quando ela começou a trabalhar na RTM, ela pegou e tirou o bloqueio. Então, eu, Leonardo, acredito que isso aí, tanto é que é só essa versão. Se você for colocar, por exemplo, a versão aí que está no canal Release Preview, que é essa mesma versão que o pessoal está utilizando aí já nos PCs Copilot Plus, se você colocar ela, você consegue pular os requisitos. Se você colocar hoje a instalação de uma 23H2, que é a versão atual
liberada para todo mundo, você também consegue colocar, pular os requisitos, consegue instalar. Só essa build que saiu agora é que a Microsoft colocou isso. Então, eu acho que quando em outubro a Microsoft liberar isso aí para todo mundo, vai conseguir fazer os procedimentos para pular os requisitos, como hoje em dia dá para fazer, entendeu? Essa é a minha opinião. Não acredito que a Microsoft ela vai embarrear. Ela pode embarrear? Ela pode embarrear. Inclusive, a pior maneira que ela pode vir embarrear isso aí, pessoal, é pelo Windows Update. Porque aí não adianta como você fez, você pode ter instalado a 24H2, você pode ter pulado os requisitos, você pode estar usando, mas todo mês, quando vier a atualização da Microsoft, todo mês tem atualização da Microsoft, o Windows Update, se ele fizer uma verificação no teu computador, ele vai verificar, ele não vai pular os requisitos pelas chaves bypass e simplesmente ele vai embarrear o teu Windows de atualizar. Então, se a Microsoft fizer isso, aí complica. Por quê? Porque é como você estivesse usando um computador sem suporte. Por que é um sistema operacional sem suporte da Microsoft? É um sistema operacional que não consegue receber mais atualizações de segurança. Então, se a Microsoft bloquear pelo Windows Update, aí, meu querido, podem inventar o que quiser, que não vai ter jeito. Volto a falar, acredito que ela vai fazer isso? Não acredito que ela vai fazer isso. Mas tudo pode acontecer se tratando da Microsoft, entende? Outra maneira que você pode também estar sendo bloqueado, né? Aí computadores bem mais antigos, enfim, é pela falta da instrução POP CNT, entendeu? A Bixby, ela insiste em ficar atrapalhando a live, é uma coisa incrível. Eu não falei nada com ela, é complicado. Mas vamos lá. Ao vivo, assim mesmo. É complicado. Mas então, aí, quer dizer, eu até perdi o fio do que eu estava falando. Eu falei Você da estava outra. falando que a Microsoft podia embarrear. Pelo Windows Update, eu ia falar de uma outra maneira também que pode acontecer, né? Mas agora me fugiu. Mas quando eu lembrar, eu falo para Não, vocês. beleza. Mas assim, eu agora vou perguntar aqui dos meus convidados aqui, o que eles pensam sobre isso aí, né? Sobre essa questão da Microsoft. E até porque não vai demorar muito, tá? E vai ter... Ah, tá, lembrei. O do POP CNT, as instruções. A falta das instruções. Até o momento, não se foi feito, não foi criado nada ainda, pelo menos que eu saiba, tá, pessoal? Para pular essa questão das instruções. E as instruções, na época, quando a Microsoft anunciou isso, o que acontece? As instruções, pessoal, você pode até conseguir instalar o Windows, só que na hora que você iniciar o Windows, essas instruções, elas são primordiais para poder dar boot no sistema, para subir o sistema. Então, simplesmente não inicia o computador. Até o momento, Leonardo, eu não vi nenhum procedimento que pule isso. Então, realmente, essas pessoas que têm um computador com esses processadores bem mais antigos, que não têm essa instrução, também pode ter um problema com isso aí, tá? Mas agora eu quero saber a opinião aí dos nossos convidados. Começando agora pelo Robson. Robson, o que tu pensa sobre isso? Microsoft vai levar isso aí para frente, na tua opinião? Na minha opinião, eu acho que não, porque se isso vai criar barreiras para o usuário, e o usuário, hoje em dia eu vejo o usuário com muito mais poder de voz, sabe? Não só com a Microsoft, mas com várias empresas ao qual o usuário é cliente, vamos dizer assim, seja de um produto ou de um serviço. Pode ser que isso possa até ser criado, mas eu acho que se houver muita dificuldade ali, muita zoada, pode ser que a Microsoft acabe desistindo, como já desistiu de outras coisas. Só que ao mesmo tempo também, a gente lembra do TPM 2.0, né? Que foi um negócio assim que ninguém gostou. Claro que são coisas diferentes, não tem nada a ver. Mas assim, ninguém gostou e ainda assim a Microsoft levou em diante e tá aí até hoje, né? Então, eu acho que a Microsoft ela é meio imprevisível, sabe? Tem hora que você jura que não, eles não vão fazer, eles vão lá e fazem.
Não E dá tem para hora você que taxar assim o que, que eles vão fazer, porque às vezes muda de exatamente. ideia e. Exatamente. Como, por exemplo, o Windows Lite, que foi, né, amplamente falado ali até por alguns funcionários da Microsoft e tal, estava praticamente certo que ia sair, e houve aquela expectativa, e era um produto que possivelmente ia resolver, né, a boa parte das pessoas ali que tem máquina mais simples, mas a Microsoft não avançou. Então, em tese, não dá para taxar assim diretamente, botar uma tag, né? Vai dar certo, eles vão levar em diante. Mas eu diria que o seguinte, se for para segurança, aí já está dentro da minha alçada, eu acho que eles vão levar adiante, eles não vão desistir. Agora, se for só para mera formalidade, Até eles vão porque, desistir. Robson, aí você citou num ponto também muito importante, questão de segurança. Tem muita gente que no início pensou assim: ah, esse negócio aí é para questão de desempenho, estava relacionando tanto o TPM 2.0 como o Secure Boot, como que para fins de desempenho. E a Sim, Microsoft sempre deixou bem claro que não tem nada a ver com desempenho. A Microsoft sim, tá focando em segurança. E nesse caso, pessoal, é que nem eu estava falando hoje, até com o Sandro, do projeto Sandro Games, não sei nem se ele está aí na live. Aluno teu, Robson, ele. sim. Nosso Então, brother aí, um é, abraço para aí ele. o que que acontece? Eu estava explicando justamente isso para ele, né? Porque a Microsoft ela está totalmente errada em querer implementar mais segurança no seu sistema operacional através desses recursos? Não, não está errada, entende? Então, quer dizer, agora é óbvio, né? As pessoas às vezes ficam assim, ah, poxa, mas nem todo mundo tem condições de comprar uma máquina e tal. Mas isso a gente já falou isso aqui várias vezes, pessoal. A Microsoft ela não fez nada assim da noite para o dia. Ela pegou, ela implementou. A início, ela até foi ríspida, que ela falou, né, quando lançou o Windows 11, que né, Sim. quem instalasse, né, o Windows num computador não compatível não teria atualização de segurança. Aí foi realmente preocupante. Mas quando o negócio vê a prática, ela não fez nada disso. Inclusive, ela mesma liberou um tutorialzinho. Ó, ela falou assim: ó, não recomendamos, mas tá aqui, ó. Se você quiser É instalar, isso, eu acho que a galera, aí, sabe, não gostou, fez muito barulho e aí ela se isso, perdeu. aí tá aqui, ó. Ela mesmo, até por isso, pessoal, já vou até deixar uma coisa bem clara aqui para vocês, tá? Por que que eu tenho vários vídeos no canal ensinando a pular os requisitos? Porque a Microsoft liberou o tutorial. Porque no início, quando ela não tinha liberado, o pessoal tava me enchendo a paciência. Ah, faz vídeo mostrando como é que faz. Não, não vou fazer porque a própria Microsoft, ela não liberou nada, ela não falou nada sobre isso, então não vou fazer. Entendeu? É que nem agora. Se esse bloqueio for para frente, a turma vai inventar um jeito de pular? Vai. Mas eu, pessoal, eu só Possivelmente. vou passar aqui no canal se for uma coisa assim que como que eu posso dizer? Que não fira Infrinja. isso, que Sim. não inflija nada de questão da Microsoft, do software, nem nada disso. Entende? Por que que eu estou falando isso? Porque você sabe, né? Por exemplo, a questão de ativar o Windows. Tem gente que usa ativadores. Consegue ativar o Windows? Consegue. E consegue também destruir o sistema e encher o computador de vírus com isso. Então é mais ou menos por aí. Então nada ilegal, nada fora do parâmetro você vai ver eu ensinando aqui. A não ser que seja algum comando do próprio registro do Windows que a própria Microsoft dê essa liberdade. Entende? Então isso é muito importante. Agora, fazer uma pergunta aqui para o nosso grande amigo Leandro. Leandro, e na tua visão, meu querido, o que que você acha aí sobre essa questão? Eu já vou ler os superchats, que eu tenho já superchat aqui, tá? Eu vou ler os superchats. O que que você Dois acha aí superchats. sobre essa questão aí da Microsoft? Será que ela vai levar isso aí para frente? O que que você acha na sua opinião? Assim, são três vertentes, tá? Primeiro, né? A vertente que todo mundo que tem um computador, ela tem direito ao uso do sistema. Isso é a primeira vertente, né? Então, porque nem todo mundo vai poder trocar de máquina, comprar um Windows Copilot e comprar processador de oitava geração para cima para poder utilizar, né, o Windows 11 24H2. Segunda vertente
A Microsoft, ela está visando o quê? Segurança. Por quê? Ela está se equiparando, né, pegando ali a base com sistemas baseados em ARM. E sistema baseado em ARM, ele é totalmente seguro, né? Então, ela quer, ainda mais agora, ela entrando na estrutura ARM, ela vai entrar também com segurança, porque ela quer deixar o sistema seguro. Não adianta fazer um sistema para ARM, sendo que ele é vulnerável. Então, assim, se torna um risco maior ainda, né? Agora, terceira vertente, né? Pessoal, por mais que vocês falem, poxa, mas minha máquina é antiga, tudo, TI, tecnologia, assim, ó, não estou sendo compre máquina, tal, não. Mas assim, a TI, ela não para. Você compra uma peça high-end hoje, amanhã tem outra. Então, assim, a empresa, ela vai se atualizar. Então, vou dar um exemplo, tá? Olha, eu tenho aqui um carro 1990. Ele me atende, ótimo, a gente leva nos lugares. Agora, e a segurança de um carro 2020? É igual a 1990? Não é. Por quê? Foi implementado várias coisas de segurança que aquilo não tinha. A E se é o legislação sistema... mudou, né? Exato. Mesma coisa, sistema. Você acha que um sistema que se mantém num hardware antigo, ele é seguro? Não. Por quê? Porque o hardware não protege. Não adianta nada o sistema ser blindado se o hardware não protege. Então, assim, na minha opinião, eu acho que a Microsoft, ela pode ser que no começo ela relute, mas eu acho que ela vai implementar isso daí sim. Ela vai implementar principalmente coisas voltadas Security Boot, TPM e agora voltado a IA, que é voltado ao Copilot Plus, né, que é a estrutura ARM. Então ela vai, na minha opinião, ela vai cada vez mais agora implementar segurança, trava, para evitar a invasão, principalmente agora que teve esse problema com a CrowdStrike, que parou várias máquinas. Então agora ela quer blindar o sistema de qualquer forma para não dar mais problema. Eu acho que no começo ela pode até relutar, mas ela vai acabar permanecendo nessas questões de segurança e requisitos, sim. Vou contar uma historinha para vocês aqui rapidinho. Você falou da questão da CrowdStrike, né? Teve uma companhia aérea nos Estados Unidos, que por uma questão de ética, não vou citar o nome, que no apagão cibernético da CrowdStrike, descobriu-se que a única companhia aérea dos Estados Unidos que não parou foi ela, porque ela ainda estava usando servidores antigos e máquinas de estação com Windows 7. E aí ela bateu no peito, criou até um post no Twitter, né, no X, falando que, poxa, a única companhia que está operacional e tal, porque a gente utiliza o Windows 7 e não está afetado aí pelo apagão da CrowdStrike, beleza. Ela achou que ela estava, né, abafando e tal. 48 horas depois, ela foi hackeada. Ou seja, ela se expôs, não só por ter falado que estava com Windows 7, mas porque ela estava com um sistema operacional que já não tinha mais atualização há muito tempo. Há muito tempo. Enfim, eu não vou citar o nome aqui por questão de ética. Mas também aconteceu o seguinte: recentemente eu levei minha esposa no cinema, né? Quem me acompanha no Instagram viu lá, eu levei ela para assistir um filme e tal. E aí, quando eu cheguei no cinema, eu já achei estranho porque eu não consegui comprar o ingresso no site, não estava funcionando. E aí, cheguei lá, quando eu fui comprar o ingresso, eu percebi que o sistema que ele estava utilizando era o Windows 7. Eu falei assim, putz, cara, o Windows 7, cara, não tenho nem palavras para descrever a responsabilidade da empresa. O próprio atendente falou, né? Essa empresa, por uma questão de ética também, lógico, eu não dou muito tempo para ela ser hackeada. Por quê? Porque ela está utilizando um sistema que não tem módulos de proteções que são extremamente importantes. Moral da história, a tecnologia ela evolui. O Leandro bem usou o exemplo aí dos carros. A maioria de nós não usa carros com mais de 10 anos de idade. A maioria de nós não usa carros por muito tempo. Por uma questão básica, porque ele vai precisar de manutenção, vai ficar caro, então é mais fácil e mais barato trocar. É a mesma coisa com o computador. Recentemente um aluno me perguntou qual é o tempo médio de vida de um computador. Se você puder investir, se você puder, nem todo mundo pode, mas se você puder, o tempo de uso de um computador ideal no máximo 4 anos. Porque depois de 4 anos já girou o ciclo de vida do hardware. E aí você vai precisar usar sistemas que o teu hardware não roda. Agora tem IA, tem outras coisas mais. Então, assim, nem todo mundo vai ter essa condição, lógico. Mas se você puder entender que o hardware só dura por 4 anos
e que depois de 4 anos ele já não te atende tecnologicamente mais, já é uma cultura de segurança que você passa a ter. Com certeza. Ô, Léo, posso dar um adendo aqui que eu não falei, tá? Eu acho que a Microsoft, ela deveria pensar nos dois lados. Quem tem o hardware novo, quem tem o hardware antigo, entendeu? Porque todo Boa. mundo, a verdade é o quê? A verdade, todo mundo tem o direito de utilizar. É uma democracia, todo mundo. Então, a pessoa ela fica de mão atada e fala: poxa, por que que eu não posso utilizar? Porque eu não posso comprar um hardware novo? O que que me torna diferente ou inferior à pessoa que pode comprar um hardware novo? Então, a Microsoft devia fazer 2 sistemas. Então, 24H2 Old, 24H2 normal. Por quê? Só que aí tem uma coisa também. A partir do momento que a pessoa instala o 24H2 Old, ela está assumindo o risco, ela não tem segurança. Se acontecer alguma coisa, ela já foi advertida sobre isso. Mas ela tem que ter o direito de uso do sistema, né? Principalmente se ela comprou uma licença. Por quê? Porque, poxa, agora eu vou ter que gastar 5, 10 mil reais numa máquina para utilizar o sistema. Então, nesse ponto também de liberdade de uso, deveria ter essas duas vertentes. Agora sim, você quer usar o antigo? Tudo bem. Só que você está assumindo o risco que o seu hardware não tem segurança e se der algum problema em relação à invasão, você não pode culpar a fabricante, que é a Microsoft. Você está assumindo esse risco. Sabe de uma curiosidade, até puxando o gancho aí sobre essa questão de dar o direito, né, da democracia e de ter a opção para o usuário, que eu acho bem válida. E aí eu não vou puxar a peteca da distro Linux aqui, porque é a minha alçada, mas eu não vou puxar essa peteca, eu vou puxar do Windows mesmo. O Windows, a Microsoft tem um sistema que poderia ser disponibilizado para rodar em qualquer máquina, mesmo ela sendo bem simples e antiga. Que aí poucas pessoas sabem disso, eu já até comentei isso aqui em outras lives, que é o sistema operacional que roda no Xbox. Vocês sabiam disso? Ele é uma versão pelada do Windows. E ele é uma versão altamente segura e uma versão altamente leve. Não à toa você não vê o Xbox travando, né? A não ser que, enfim, tem algum bug ali no jogo. Mas ele é um sistema que, teoricamente, estaria pronto para ser disponibilizado ao usuário. Claro que deveria fazer algumas modificações e tal, mas ele poderia ser disponibilizado para o usuário para ser instalado em máquina básica de 1 GB, de 2 GB ou até inferior. Mas, infelizmente, por razões que não sabemos, a Microsoft não disponibiliza essa versão para o usuário final. Somente dentro do console deles, né? Então, mas não seria justamente porque no console a pessoa ela não fica direto acessando internet, acessando sites, ela usa o console para jogar, né? De repente seja por causa disso, né? Sim, mas assim, no caso, o X da questão é porque a versão existe. Ninguém usa o console para poder acessar a internet, nem, enfim, essas coisas. Mas eu acredito assim, se a versão existe, poderia ser criado uma versão da versão, né? Disponibilizada para o pessoal, né? Isso, exatamente, que poderia ser de amplo uso, que poderia ser aplicado, por exemplo, um exemplo que eu acho que seria legal. Já que tem a versão, vamos dizer assim, vamos dar um nome para ela, né? Ela tem um nome lá dentro da Microsoft, mas enfim, não vou trazer aqui para a galera não sair pesquisando na internet e baixar e dizer que a gente indicou, porque não é isso. Mas poderia ser criada uma versão gamer do Windows, que na verdade já existe essa versão gamer do Windows, que é o sistema que roda dentro do Xbox. Na verdade, é uma versão gamer do Windows. E é bem leve, ela é muito leve. Várias coisas que não tem no Windows normal, que tem no Windows normal, não tem nele. É um sistema criado para jogar. Então, mesmo que as pessoas pagassem, vou dar um exemplo. Quem tem a assinatura do Xbox Game Pass, poderia ter acesso a essa versão para rodar também numa máquina comum. Mas, enfim, não vamos discutir aqui e resolver esse problema. Mas seria uma solução legal, né? Poder instalar a mesma versão também numa máquina comum. Fazendo, por exemplo, como o Leandro falou, avisando o pessoal, né? A pessoa está ciente que não tem a mesma segurança do que a versão completa. Porque, por exemplo, falando um pouquinho mais tecnicamente aqui para vocês, pessoal, o Secure Boot, por exemplo, é uma tecnologia super importante. Ela, por exemplo, ela impede programas e códigos de fazer uma inicialização sem a tua permissão no teu computador. Por exemplo, isso, né? Quer dizer, que é chamado de cargas de inicialização do sistema operacional. O Secure Boot, ele te protege contra isso. E quem não tem o Secure Boot? Não tem essa proteção.
Então, quer dizer, quando a Microsoft ela fala, né, pensando, visando o quê? Segurança. Segurança para quem? Para os seus usuários. Até porque, por exemplo, a pessoa às vezes faz certas coisas, é que nem o pessoal aí que gosta de modificar o Windows todo e pega e destrói o Windows. Essa mesma pessoa, ela vai lá depois no fórum nos fóruns da internet, no fórum da própria Microsoft, falar que o Windows é isso, que o Windows é aquilo, que o Windows não presta, que o Windows é... Vocês estão entendendo? Então, Exatamente. de certa forma, o nome da empresa, o nome do produto da empresa está sendo colocado lá. Por quê? E a Microsoft muitas vezes não sabe que a pessoa, de repente, usou um ativador, né? Ativou o produto dela das maneiras loucas que ensinam aí na internet. A Microsoft pega, quer dizer, para as pessoas que estão vendo, não, aí, tá vendo? O Windows é cheio de problema. Agora, boa parte desses problemas são causados pelos próprios usuários, que fazem laboratório do seu computador, que sai testando, sai querendo fazer tudo que mostram aí na internet, usa ativadores, usam procedimentos aí estranhos para poder ativar programa, para poder ativar Office, para poder fazer isso, para poder fazer aquilo. Então é complicado, né? Eu também entendo o lado da Microsoft nesse aspecto. Agora, Exato. por Ela exemplo... também pega coisa de site que é para desenvolvedor e fica falando para o usuário que ele pode ativar o sistema com isso e por aí vai. Isso aí. Agora, não resta dúvida também, pessoal, que é uma coisa que eu quero até saber a opinião de vocês dois. Exemplo. Existem programas de edição de vídeo, programas pesados, programa como Photoshop, que se a pessoa não tem hardware compatível com ele, a pessoa não consegue usar. Não, exatamente. Aí a pessoa vai comprar a licença. Se ela comprar a licença, ela comprou a licença sabendo que o computador dela não atende aos requisitos. Não dá na mesma também? Não daria na mesma? O que vocês acham? Inclusive, tem esse disclaimer lá na hora da compra, viu? Eles informam, você tem que ter um hardware, uma configuração mínima para poder rodar o software. Não só o Photoshop, o Photoshop, CorelDRAW, Todo programa mais Autodesk. pesado. Isso, alguns jogos, a maioria dos jogos dizem isso, então isso faz com que automaticamente, quando você infringe aquilo, caso você infrinja, é por sua conta e risco, é por conta e risco do usuário. Então, mas aí que fica a pergunta que eu quero fazer para vocês dois. Essas empresas também, que fazem essa limitação, elas estão agindo de forma errada? Não, elas não estão achando de forma errada. Entendeu? Porque desde o início Não. ela está sendo clara, olha, o meu software ele roda com essa configuração mínima, com essa configuração normal e a configuração ideal. Por exemplo, Photoshop, vou dar um exemplo, tá? A pessoa vai lá e fala, olha, eu quero comprar a configuração máxima do Photoshop. Aí comprou lá um i9, um Ryzen 9, colocou 64 GB de memória, colocou RTX 4080 ou colocou a Quadro, que é placa profissional de uso mesmo para renderização, enfim, gastou mais de 20, 30, 50 mil reais de hardware, só que, né, essa máquina está suportando aquilo, tudo bem, maravilha. Se amanhã mudar o sistema e a Adobe não atualizar a política dela de consentimento ou de uso do software para alguma coisa do tipo, ela vai ter que permanecer com hardware. Ou ela vai ter que comprar outro hardware para usar o sistema. Né? Então, assim, não é que a empresa está te obrigando, olha, você vai ter que comprar, que senão agora você vai parar de usar. Não, falou, você pode continuar utilizando o antigo, mas o novo que utiliza NPU, IA, o hardware é X. Então, assim, ou você pode se manter no seu atual e continuar utilizando, não está tirando recurso seu, né? Agora, não, eu quero usar o mais novo, o mais top de linha. Ótimo, você vai ter que comprar um hardware novo para utilizar dessa forma. Né? Então, nessa extremamente questão... interessante que você falou, é só para complementar, essa questão de atualização de política de uso. Direto, a gente abre o serviço, atualiza a política de uso. Por quê? Porque alguma coisa a empresa mudou e você precisa consentir. A maioria dos usuários nem lê, né, a política de uso. Acho que... Aceita e vai. Só clica lá, vambora logo, tá, eu quero usar. Exatamente. Então, mas nesse ponto aí que eu vou fazer aqui um
um advogado aqui, que nem diz aí fora, advogado do diabo, tá? Mas assim, é mais ou menos por aí. Por exemplo, a Microsoft, quando ela coloca no lançamento do Windows 11 que existem requisitos, ela não estaria fazendo mais ou menos isso? Ó, tá vendo aqui, ó. Até porque ela não tirou o Windows 10. Ó, eu vou deixar o Windows 10 aí, vai ter suporte até 2025, para justamente dar tempo para o pessoal o quê? Se preparar. Ela não Isso. obrigou. Não, ó, é o Windows 11, ou você usa ele ou não usa nenhum. Ela deixou o Windows 10 para a pessoa usar. Então, nesse caso, ela está obrigando. Nesse caso, ela está obrigando você a mudar de hardware, porque senão você não utiliza o Windows 11. Não, mas por enquanto não. Né? Não, Não, então, porque vamos lá. tem o Windows 10 está com suporte ainda. Não, tô falando. Quando acabar o Mas suporte, aí beleza. Para você utilizar o 11, ela está obrigando você a ter o hardware compatível. Então, mas não é né? exatamente o que as outras empresas também fazem? O Photoshop, se você quiser usar, você tem que ter hardware. A última versão, mas você tem versões do Photoshop que tem versões de 10 anos atrás, que a pessoa entra lá e pega, e instala. Então, assim, ela lança a versão nova, mas olha, minha máquina aqui é antiga porque roda a versão 2010. A pessoa vai pegar 2010 e instalar. Então, ele não é obrigado somente àquela versão nova, né? Então, que nem agora, a Microsoft já está tirando 10. Beleza. Tudo bem. Então vai ter, só que ela não está tirando mesmo de circulação. Né? O Windows 10 não vai parar de funcionar. Você vai continuar instalando ele, mas você vai assumir que a parte de segurança dele, se você não pagar a empresa de terceiro, você não vai ter atualização de segurança. Vai ter o uso normal dele. O que acarreta dele ser o quê? Inseguro. Porque só imagina, o Robson, até acho que você vai concordar comigo. Hacker não, cracker, né? Porque hacker é do bem. Cracker vai em cima do Windows 10 com tudo, que eu falo assim, ninguém vai pagar a atualização, vai ser um sistema vulnerável, então eu vou atacar o Windows 11 que tem segurança? Não, eu vou atacar o Windows 10 agora, que a maioria das pessoas não vai ter segurança. Perfeito. Eu acho que a maioria das pessoas não conhece o significado da palavra exploit. O que é um exploit? O exploit é basicamente um tutorial para hackear alguma coisa no Windows. No Windows em qualquer coisa, na verdade. Então, toda vez que é achada uma brecha, ou é fechada uma brecha, é criado um exploit. Automaticamente. Existe um site na internet onde você pode baixar esse exploit. Não cabe aqui na live falar sobre isso também. Mas, assim, basicamente, existe literalmente um tutorial. Do jeito que você tem um tutorial para poder criar uma planilha do Excel, existe um tutorial para poder hackear um sistema. Se a vulnerabilidade foi deixada lá, esse exploit existe, pode ter certeza. Ó, mas na questão do sistema operacional, o que acontece? Deixa eu botar uma outra visão aqui também. Vai poder continuar baixando o Windows 10, mesmo depois do suporte. Não pela Microsoft. Ela tira. Hoje, se a pessoa quiser baixar Tem gente hoje que baixa ISO do Windows 7, até do Windows XP. Tem gente que baixa. Uhum. Mas ela baixa da Microsoft? Não. É o que vai acontecer. Em 2025, a Microsoft, ela acabando com o suporte do Windows 10, a pessoa, por meios normais, pelo site da Microsoft, não consegue mais baixar a ISO dela. Entendeu? Por quê? Porque ela está visando segurança. Ela não vai colocar, pode continuar usando, mas é por tua conta e risco. Não, ela não incentiva a pessoa a usar. É nesse aspecto que eu estou levantando, entende? E na questão do Windows 11, por exemplo, eu achei louvável, e eu acho que é isso que ela vai fazer. Você veja que ela não vai limitar a pessoa de usar o Windows 11 por causa de questão de novos recursos. Tanto é que, por exemplo, muito provavelmente a pessoa que não atende os requisitos para usar recursos de inteligência artificial de última geração, que é o grande xodó da Microsoft para esse lançamento da 24H2, esses recursos, eles provavelmente só vão estar acessíveis para a pessoa que tem hardware compatível. Mas a pessoa não vai ser impedida de instalar o Windows 11. Eu acredito que a Microsoft vai fazer isso. Então a pessoa vai conseguir instalar o Windows 11, se ela quiser usar o Windows 11, como ela estava usando o Windows, o 24H2, como ela estava usando o 23H2, ela vai conseguir de boa. Agora,
para ela usar os recursos de inteligência artificial mais avançados, aí sim, aí ela vai precisar de quê? Ela vai precisar de NPU, ela vai precisar aí de no mínimo 16 GB de memória RAM, porque para você hoje instalar o Windows 11, o mínimo é 4, por mais que eu acho pouco, mas é o que a Microsoft estabeleceu lá no site dela, 4 GB de memória RAM no mínimo. Só que para usar os recursos, principalmente o recall, aí tem que ser no mínimo 16 GB. Mas ela não vai proibir a pessoa de instalar o Windows 11 24H2 se a pessoa não tem, por exemplo, a NPU. Entenderam? Então, quer dizer, isso eu acho legal. Aí se ela proibisse, aí não haveria lógica realmente. Aí eu acharia uma coisa errada da parte dela. Mas eu penso assim, gente, Robson, Leandro, eu acho que qualquer empresa, vamos supor que vocês sejam empresa e vocês têm um produto. E você sabe que esse produto, ele não vai ter, o usuário que vai usar esse produto, ele não vai ter problema se ele tiver um hardware assim, com certos requisitos. Eu acredito que qualquer empresa também iria fazer a mesma coisa que a Microsoft está fazendo, na questão de segurança. Essa é a minha opinião. Por exemplo, vocês iam querer que o produto de vocês fosse usado de qualquer maneira para dar problema, as pessoas serem invadidas e depois a pessoa fosse aí na internet soltar a voz que o teu produto era inseguro? Porque é isso que as pessoas fazem. Entendeu? Não, vocês estão conseguindo entender o meu ponto de vista? Sim, e tem um detalhe interessante, que a gente está falando da Microsoft fazer isso agora, né? Mas a Apple sempre fez isso e ninguém nunca chorou. A Apple chega num momento de atualizar o sistema que ela simplesmente trava até. Ei, ou se atualiza ou então não vai para frente, vai ficar travado aqui. E aí? Você só tem uma opção. Não é nem duas opções, voltar, cancelar, desligar, não. É atualiza e segue. É só atualiza e segue. E ponto final. Ela obriga o usuário a atualizar o sistema. Então, assim, não tem essa de, vou depois. Ele até permite você adiar, mas chega um momento que você simplesmente não consegue, por exemplo, usar um serviço básico, que é baixar um aplicativo, né? Você tem que atualizar. Então, essa política é uma política de segurança corretíssima, coerente, que a maioria das pessoas não vai gostar, talvez, mas é uma política correta. Outra coisa, por exemplo, também em relação a recursos, né? Software e sistema, ele não para de sofrer atualização e correção de segurança, né? Então, assim, tudo bem, a Microsoft tem que liberar a 24H2 para o pessoal utilizar, mas como que a Microsoft também vai monitorar e resguardar o sistema se aquele hardware não é compatível? Não tem Exato, boa, então, assim, muito boa. Poxa, o sistema, ele é seguro, mas o hardware não. Olha, invadiram minha máquina aqui, Microsoft. Tá, mas o senhor leu o termo ali, né? Que o hardware antigo, ele não tem suporte. Então, assim, por isso que eu falo, a Microsoft, ela não deveria impor a pessoa e falar, você tem que comprar uma máquina nova que você tem que usar. Fala, olha, tem duas versões aqui. Você pode utilizar a 24H2 nova, que os requisitos, maravilha. Para você que tem uma máquina mais antiga, eu vou deixar você utilizar também a 24H2 Old. Entretanto, você está consciente que se acontecer qualquer problema de invasão, craqueamento ou destruição do sistema, você é o responsável por isso. Por quê? E outra coisa, pessoal, como que você quer segurança na internet com muito cracker que tem por aí, spoofing, vírus, se o sistema não vai estar compelido, codificado e ajustado para isso? O que adianta eu poder ter acesso a um sistema, mas o sistema não vai me proteger na internet? Então é melhor não usar o sistema. Aí o pessoal fala, a Microsoft é insegura. Bom, deve ser por isso que tem 90% do globo utilizando ela. Né? Porque, sabe? Porque então, né? Agora, nenhum sistema é perfeito. Já teve invasão em Windows, já teve invasão em Linux, já teve invasão em Mac, tá? Já teve invasão até em sistema de carro elétrico automatizado, que é os Tesla. Remoto, invasão remota. Então, assim, não existe sistema perfeito. Por quê? Porque todo sistema tem uma programação,
tem os backdoor do sistema, por onde o programador pode colocar códigos fontes e arrumar ele remotamente. Se ele blindar totalmente o sistema, que não tem essa configuração, como que solta o update na Microsoft? Não, Como que inclusive solta as coisas? Não tem como. tem uma história engraçada que aconteceu recentemente, que foi um hacker, um cracker, né, como o Leandro bem citou. Ele participou das atualizações de uma famosa distro Linux, né? E essa distro Linux abastecia outras distro Linux com o mesmo kernel. Kernel é o núcleo do sistema. E aí descobriu-se que esse usuário, ele ajudou com vários códigos novos, porque o ecossistema Linux, ele é colaborativo. Então, se você tem uma ideia e apresentar para a comunidade aprovar, o seu código vai ser inserido em futuras atualizações. Então, esse usuário teve a ideia aprovada e o código dele foi inserido em atualizações. Cara, mas o que se descobriu é que esse cara era um cracker, né? Ele tinha intenções malignas e dentro desse código, que foi usado para atualizar centenas de milhares de computadores no mundo inteiro, tinha uma backdoor. E ele conseguiu acessar essa backdoor por muitos meses. Ele conseguiu usar o sistema Linux e ter acesso controle total ao computador que tinha instalado. Então, cai por terra. Tenho dito isso. Então, cai por terra essa falácia de dizer que o Linux é inhackeável. Claro que não, evidentemente não é. Não existe isso. Vai ter menos incidentes, mas é possível, perfeitamente possível de hackear o Linux também. Mas sabe por que o pessoal vai só em cima do Windows, da Microsoft? Porque simplesmente é o sistema mais usado no mundo. Obviamente Exato. que o sistema que mais é usado, mais é alvo para ser atacado. Então é por Exatamente. isso que aí os outros não ficam com tanta evidência. Mas é assim.